Olá, é um prazer e uma alegria estar com vocês. Nós estamos aqui no canal do Grupo Espírita Caminho da Esperança e você vai ter a chance de nos encontrar outras vezes. E, segundo pedidos, eu vou falar sobre uma palestra que eu fiz há muitos anos, que se tornou muito popular, onde eu pegava determinadas frases do Evangelho para dar uma fundamentação. E teve um resultado muito significativo. E uma das coisas que eu me lembro foi de um e-mail que eu recebi de um pastor, que me emocionou, porque ele dizia o seguinte: sei que não comungamos da mesma fé, mas eu gostaria de agradecer a si mesmo, porque isso que você disse robusteceu a minha fé. Eu estava combalido e isso chamou minha atenção, me fortaleceu e eu queria agradecer. Então, vamos compartilhar. A frase era: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. A ideia, as pessoas perguntam se aquilo foi apenas uma história. Não, foi realmente, houve um conflito e uma aposta se era possível a gente demonstrar cientificamente essa frase. Então foi a primeira vez que aconteceu e realmente o fato aconteceu. E a gente ficou procurando e realmente não vinha uma explicação. Vinha sempre aquela ideia de que é uma metáfora. Mas pensa, Jesus, que era Jesus, iria dizer uma metáfora, ele não diria exatamente o que iria dizer, ele iria desperdiçar palavras bonitas sem um significado mais profundo? Eu acredito que não. E todas as falas de Jesus que eu já peguei para fazer uma análise mais profunda demonstram que existem nuances que muitas pessoas não foram capazes de ver, e é uma realidade e atual e funcional. Como avatares outros, Jesus foi interpretar que o seu conteúdo é incrível. Não tem nada a ver com o julgamento das pessoas e instituições, e sim da figura e das falas. E essa passagem, como é que a gente explicou? Na época, uma coincidência, a gente estava assistindo uma aula sobre analgésicos. Então, o tema era analgésico. E antes de falar analgésico, o professor disse assim: bom, não adianta eu falar de analgésico, que são remédios, medicamentos para o controle da dor, sem explicar o que é dor. Então, antes de falar de analgésico, vamos falar sobre a dor. E aí ele escreveu uma definição no quadro: dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Aí ele fez a colocação e quando ele começou a discorrer, eu disse: meu Deus, essa é a explicação. Essa é a explicação para a frase. É aí que eu vou utilizar para fundamentar que realmente é verdade. Sim, aí, porque no desafio a pessoa diz assim: eu quero que você me prove que 50 arrobas com Jesus ficou mais leves, né? Sim. E como é que funciona a dor? Por que chamou a atenção? Que quando a gente pensa em dor, a gente pensa em... a pessoa tem que entender a nomenclatura da medicina, né? O que é um sinal patológico e o que é sinal fisiológico? Sinal fisiológico são o que caracteriza que você é um ser vivo. Então, sua temperatura, você tem batimentos cardíacos, tem pulso. E sinal patológico é um sinal de doença, sinal de enfermidade. Então, você tem um problema. Então, isso caracteriza que você não está funcionando dentro da normalidade. Então, quando ele colocou que dor era um sinal fisiológico, as pessoas reagiram. Mas espera aí, a dor não é um sinal de doença? Não, a dor é um sinal de saúde. A função da dor não é determinar a presença ou não da doença. Outros sinais fazem isso. O objetivo da dor é preservação. Como é que funciona? Toda vez que células morrem numa determinada quantidade, elas liberam algumas substâncias que sensibilizam os receptores. Tá? E os estímulos são levados até o cérebro e o registro dessa morte celular é feito e dispara o que a gente chama de reflexo de retirada. Você encostou a mão na chapa quente, você imediatamente tira. Você tem uma dor, você alivia o peso. Qualquer estrutura que esteja ameaçada, você automaticamente, a dor faz com que você pare o uso, alivie o peso e por aí vai. Então, ela é um sinal de que células estão morrendo e que você deve parar imediatamente o que você está fazendo. Essa é a ideia da dor. E ela é um sinal fisiológico, é um sinal de saúde. Se você não sente dor, é um perigo, uma ameaça muito grande à sua integridade física. Ok, até aí tudo bem. Mas no momento que ele começou a explicar como a dor se processava, então ele fala sobre o gate control, portal de controle. Existe um portal de controle.
E chama portal de controle justamente porque é uma porta que abre e fecha. Então existem substâncias que fazem com que essa porta se feche mais ou se abra mais. E o que isso significa? Células morreram em determinada quantidade. Os estímulos vão, se chegarem na totalidade até o cérebro, você vai registrar ela de determinada maneira. Mas se esse portão estiver meio fechado, a percepção dessa estimulação dolorosa, a dor, vai ser menor. Você tem a sensibilidade ao acontecimento, mas o reflexo doloroso diminui. Então essa porta pode ir se fechando até ficar uma fresta, então você não vai ter a totalidade dessa percepção dolorosa. E quais são as substâncias envolvidas no fechamento desse portão? As endorfinas e encefalinas e algumas outras substâncias. Bom, e ele diz que o responsável por esse processo é o sistema analgésico central, tá? Aqui no cérebro a gente tem uma região que produz substâncias que inibem a dor e basicamente funcionam nesse portão de controle, diminuindo essa percepção dolorosa ou mais diretamente em áreas centrais do cérebro. Então, ela produz as substâncias. Mas aí ele falou uma curiosidade. O sistema analgésico central está localizado no que eles chamam de arqueocórtex. Então, imagine que quando as pessoas falam de dois cérebros, falam de hemisférios, mas ele estava falando sobre o cérebro mais central, que é o arqueocórtex, ou o cérebro mais primitivo, e o neocórtex, que é essa parte mais posterior. O sistema analgésico central está localizado no arqueocórtex. Então, ele disse o seguinte: nos estudos realizados até aquele momento, esse portão de controle, ele se tornava mais ativo quando você tinha maior atividade no neocórtex. Ou seja, quanto maior a concentração de atividade a nível de arqueocórtex, menos o sistema analgésico funcionava e maior a sua percepção dolorosa. Quando você tinha maior atividade no neocórtex, você liberava a região e ela produzia mais substâncias e o portão se fechava mais. Existem inúmeras coisas que podem mexer nesse portão, mas a descrição que ele falou bateu com o que a gente queria demonstrar. E o que significa viver ou aumentar a atividade no neocórtex? Tá? Quando você fala arqueocórtex, tudo que nós temos em comum com os animais está no arqueocórtex. Nós sentimos medo? Sim. O animal sente medo? Sim. Então é arqueocórtex. Então busca tudo que nós temos em comum com os animais, ele está a nível de arqueocórtex. E o que é que nos diferencia? Tudo que nos diferencia dos outros animais acontece a nível de neocórtex. Matemática, música, sinfonia, memória, futuro, todo o processo intelectual, todas essas coisas que nos tornam diferentes dos outros animais, acontece a nível de neocórtex. O que eles verificaram é que quando você tem um foco muito intenso em atividades do neocórtex, por exemplo, a gente foca na música, foca numa atividade intelectual, foca nisso ou foca naquilo, a sua percepção dolorosa diminui. Uma coisa muito comum hoje em dia da neurociência, mas naquela época, isso era bem antigo, tá, gente? Muitos e muitos anos, a gente não tinha essa percepção da neurociência. Hoje a gente entende que a expectativa molda a realidade. Mas lá, eles só tinham uma avaliação funcional. Então, o que se percebia é que quando você tinha uma atividade intelectual muito intensa, muito foco em determinadas funções, o sistema analgésico ficava liberado e produzia uma quantidade maior de endorfinas e encefalinas. Hoje a gente acha que era a densidade da atenção, mas essa densidade da atenção, a nível de neocórtex, com atividades que a gente considera atividades superiores ou que nos distinguem do comum, elas diminuem a atividade no arqueocórtex e é como se a gente se distanciasse disso e liberasse as substâncias e elas então fechavam o portão. Então, quem tem intensa atividade a nível de neocórtex, em termos práticos, sente, olha só, as lesões são iguais, a percepção dolorosa existe, porém, a intensidade é diferente. Então, quem tem intensa atividade a nível de neocórtex sente menos dor do que aquele que concentra sua atividade elétrica cerebral a nível de arqueocórtex, tá? Então, isso que a gente explicou na época ainda é verdade, existem outras nuances, porém, em tese, isso acontece. E essa foi a informação veiculada na aula. Porém, ela bate com aquela informação. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo o fardo é leve, todo o jugo é suave. Primeira coisa, o que é que significa vinde a mim? Estar comigo. Jesus mesmo já descreveu. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
e uma série de outras características que ele demonstrou, que ele falou. Então, o que significa estar com Jesus? É nos distanciar de tudo aquilo que é físico, que é material, o foco na dor, o foco na fome, o foco nisso, o foco naquilo. Então, as chamadas atividades, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a gente viu que isso, quer dizer, na época eu não disse isso, mas hoje a gente sabe que é o pré-frontal dos lateral, algumas áreas, né, muito nobres da nossa atividade, que concentram muita energia, que consomem muitos recursos. Então, quando você foca a sua atividade nessas áreas, que é o poder decisório, que é o processo intelectual, que é o criativo, que é tudo aquilo que nos afasta do que a gente chama assim, no foco, a atenção no meio ambiente. Então, é como a internalização. Isso aumenta a atividade no neocórtex, diminui no arqueocórtex, libera o sistema analgésico central, produz maior quantidade de endorfinas e encefalinas, fecha mais o portão e você sente menos dor. A percepção da dor referida é bem menor. O que explica algumas pessoas, os êxtases místicos, os santos, alguns estados de euforia, que você não tem a percepção dolorosa. Ah, existem outras circunstâncias que podem acontecer? Sim, mas o que estamos dizendo é o seguinte: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo o fardo é leve, todo o jugo é suave. Inúmeros estudos demonstram que a fé, que determinados estados mentais favorecem a saúde, diminui a intensidade, o peso. E uma das coisas é a percepção da dor. Quando você tem uma percepção menor da dor, você tem maior resistência, você tem maior capacidade de superar, e é um fato. Então, quando, por exemplo, você entra num êxtase místico, quando você em estado oracional, onde você aumenta essa atividade, o sistema analgésico muda a forma com que ele trabalha e a percepção da dor diminui. Não é que você deixa de ter, ela existe, mas não produz o mesmo sofrimento, o mesmo nível de estresse que isso aconteceria àqueles que não têm essa intensa atividade. Então, por exemplo, você está num estado de doença e sofrimento, angústia, eu vou morrer, isso vai acontecer, e aí você aumenta o estado de angústia, de sofrimento, ou seja, você foca na sensação, e isso aumenta a atividade no arqueocórtex e inibe o sistema analgésico. Então, no momento em que você sai para uma atividade intelectual, distrair, vou focar, vou criar um hiperfoco, por exemplo, na leitura, no desenvolvimento, num trabalho, em alguma coisa, e isso afasta você. Diz, eu me distraí. Essa é a sua leitura. Mas o fato é que você libera o sistema analgésico central, ele produz maior quantidade de substâncias, fecha mais o portão e você sente menos dor. Ou seja, Jesus disse a mais absoluta verdade dentro das mais modernas tendências da neurociência moderna. Espero ter sido útil. Muita paz.